Esperar a dona Rosângela assentar-se. Dona Maria, Maria, você tem aqui, Dona Maria? Dona Maria? Dona Maria? Aqui, vem aqui, daqui da frente. Aqui é só os bonitos. É. Os mais bonitos lá atrás. Aqui são só os bonitos. É, lá atrás são os mais bonitos, entendeu? Tem que dar chance para eles também, Maria. Viu? Viu as bonitas sentando aqui. Ó. É. Pronto, Caco. Posso começar? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né, a esse estudo. E hoje, de forma especial, eu estou muito feliz em ver Sônia. Eu sei que a maioria não conhece a Sônia, mas a Sônia é da nossa época, lá do MOC. Sônia fez muito pelo movimento e eu sei que em oração ainda faz, em carinho, em afeto. Sônia, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Outra pessoinha maravilhosa que está aqui hoje, Sivek, né? Que veio, ele fez os 55. Fiquei muito feliz de te ver, Sivek, de verdade. Catitinho, né? Que é também da época lá de trás. Mas Catito é um jovem menino que está sempre por aqui. Os amigos aqui, o cunhado da Sandra, muito obrigada pela presença. A Dona Maria, né? A nossa amiga aqui, a Vandica está aqui. E a todos, né? A todos. Então, gente, é muito bom quando a gente se encontra na Santa Missa e depois a gente se encontra num momento para estudar a palavra. Tem uma frase que eu sempre comento com o Caco e com o João, que é assim: quanto mais a gente ama algo, mais a gente quer saber daquilo. E quanto mais a gente quer saber daquilo, a gente ama aquilo. E a palavra é isso. A gente estuda para amar e ama para estudar. Então, nesse momento, eu queria agradecer a Deus por essas vidas que estão aqui, atender o nosso convite, né, Caco? Essas chamadas tão queridas que o Caco e o João eles têm feito no grupo, eu tenho compartilhado no Face. Então, é um momento de prazer, de alegria, da gente poder estar aqui para partilhar, porque ninguém sabe muito, mas a gente, um pouquinho de cada um, a gente vai aprendendo, e nós temos os nossos estudiosos, que partilham sempre um pouco mais. Então, já que nós estamos no Pentecostes, a gente vai começar o nosso encontro pedindo que o Espírito Santo de Deus possa habitar em cada coração, que ele possa estar presente. Eu sei que ele está presente aqui hoje, mas que habite aqui dentro, né? Que a gente consiga se abrir para que ele permaneça em nós, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que esse mesmo Espírito Santo que habita no nosso coração, presente em nossa vida e nesse reencontro de estudo, possa nos fazer cada dia mais crer que tudo que fazemos é para honrar e glorificar nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos sentar e eu passo a palavra para o amigo Caco. É o Caquico. Caquico? Claro, né, amigo? Claro, né? Caquico, né?
É só o microfone que eu estou usando, não estou pegando mais nada. Mosquito da barriga. Olha, quem não sabe o que é caqui, por exemplo, eu vou falar aqui. Ainda tem um pedaço aqui. Teve um problema, saiu um siso, e quem conhece o que sabe do Chechão, né? Olhou do Chechão. Aí o amigo do coração dele, aquele senhor, recebeu um gozo, né? Uma vaidade, ele será bailarino, Charles. Olha, o senhor é defendendo. Mas eu achei melhor que Raposa Velha. Eu achei melhor que Raposa, mais divertido, né? Bom, gente, eu não quero... eu preciso ser mais rápido do que eu fui na última vez, porque eu recebi um feedback de Deus, através do Espírito Santo, através de amigo, e eu quero, juro por Deus, que hoje eu escrevi meu roteiro, né? Não vou fugir dele, mas eu preciso fazer um preâmbulo. E esse preâmbulo é muito importante para mim, não sei se para vocês vai ser, a partir de uma coisa que me aconteceu ontem. Eu estava assistindo uma... Sabe por quê que eu vou dizer isso para vocês, pessoal, desse preâmbulo? Porque eu já fui muito criticado. Eu fui muito criticado por católicos. Não vou dizer por quem, mas eu fui criticado porque eu estava aprendendo, estudando com professores não católicos. Então, eu fui censurado por isso. Só que o meu professor, ele tem um doutorado assinado pelo Papa. Ele fez um doutorado na Igreja Católica. Ele não é católico, mas ele fez um doutorado, né, na Igreja Católica, numa Universidade Católica de São Paulo, na PUC São Paulo. E o certificado dele é assinado pelo Papa. Então, eu costumo dizer o seguinte, que eu me sentar aos pés de alguém é bíblico. São Paulo sentou aos pés de Gamaliel. Maria Madalena sentou aos pés de Jesus. Essa expressão sentar aos pés é aprender a ouvir com. Gamaliel era um fariseu. Então, eu me sento aos pés desse professor, sim, e de qualquer outro que venha me ensinar coisas de Deus, de Jesus. Então, eu continuo, e eu estava assistindo ontem uma entrevista, não é um debate, né? Não foi um debate, foi um podcast entre um muçulmano, um sheik muçulmano, um pastor cristão, que eu não vou muito, eu não engulo muito, me irritou, por sinal, nesse podcast, demais, e um rabino judeu. Eu não acabei de ver ainda esse podcast, mas me chamou a atenção um trecho desse podcast, que eles estavam discutindo, começou a polarizar uma discussão entre o pastor cristão e o judeu, o rabino judeu, que Jesus era fariseu. Começou a discussão aí, e polemizou. E teve até um teólogo que pegou esse recorte desse podcast, e ele usou no grupo do podcast dele e começou a comentar. Esse comentário que esse teólogo fez, ele me fez a seguinte reflexão: gente, eu não sei nada de Deus. Eu não sei nada. Eu sou muito banana, eu choro muito, mas eu vi ali o que eu tenho para aprender. É uma coisa incrível. Eu falei, gente, eu preciso aprender isso, eu preciso estudar isso. Eu não sei nada. O que essa discussão sobre se Jesus era fariseu ou não foi se desmembrando em várias discussões, ramificou, né? Foi ramificando. Falei, gente, eu nunca soube disso. Isso numa polarização entre o pastor e o rabino. Além de tudo, aquele muçulmano me surpreendeu. Sabe o que ele disse?
Ele falou assim, Jesus é o Messias. Eu nunca ouvi isso de um muçulmano. Jesus é o Messias, nascido de uma virgem, e ele vai voltar. Muçulmano, islâmico, dizendo isso. Gente, eu falei, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais. Por isso que eu digo que a nossa fonte de estudo, ela é imensa. Eu falei, gente, eu posso... Quando eu acordei de manhã hoje, eu vi o relatório da estrada lá, que estava tudo bloqueado. Minha mulher disse, não vai. Fazer o que você deixa para outro dia, vai outra vez, você não vai fazer falta. Eu falei, eu preciso ir. Eu preciso ir porque eu me lembrei, se eu conseguir contar. Eu lembrei de uma história que eu não sei se ela é verídica ou não, mas até um pedaço pode ser que ela seja verídica, de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Numa das adorações que ela fazia diariamente ao Santíssimo, ela disse assim para o Santíssimo, Deus, Jesus, hoje eu não estou com a menor vontade de te adorar. Menor vontade. Mas para eu ficar perto de você, eu vou ficar aqui contando os tijolinhos da parede. Até aí eu acho que pode ser história. Depois eu acho que foi ficção, a sequência. Depois, ela encontrou com Jesus. Ela perguntou, das minhas adorações que eu fiz para o Senhor, qual a que mais você gostou? Eu falei, aquela que você ficou contando os tijolinhos na parede. Porque mesmo sem vontade, você ficou ao meu lado. Não me abandonou. Então eu digo assim, eu não estava com a menor vontade de vir hoje, realmente. Mas para ficar ao lado de Jesus, eu ia até para... não sei para onde. Esse é o preâmbulo que eu quero fazer, sem mais delongas. Então, para mim, a mergulhar nesse oceano é uma coisa que me... Eu não sei onde eu vou parar. Eu só sei que eu não sei nada. Não é? Eu só sei que eu não sei nada. Mas aquilo que eu sei, eu quero colocar à disposição do Espírito Santo. E para aqueles que não me assistiram no nosso último encontro, eu vou fazer uma rápida revisão do que nós fizemos. Agora eu vou entrar aqui no esquema, eu não vou fugir mais, juro por Deus. Eu quero entregar essa peteca para o João, como eu prometi. No nosso último encontro, nós conversamos rapidamente que Jesus, ele é citado no Gênesis, de uma forma indireta, mas é citado. A palavra que está ali, escrita esse é o primeiro versículo da Bíblia, né, o Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. A primeira palavra que está ali é no princípio hebraico. O hebraico se lê de lá para cá, né? A palavra Bereshit. Bereshit significa no princípio. E nós dissemos que essa palavra no princípio não é um advérbio de tempo, de que naquele tempo, naquela época, Deus criou o céu e a terra. Não. Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês podem questionar. Porque eu não sou exegeta, eu não sou teólogo. Tudo que eu apresentar aqui foi exegese de alguém que eu sentei aos pés para ouvir e eu subscrevi, eu aceitei, eu concordei com aquilo. Mas ninguém é obrigado a concordar com o que eu vou dizer. Ninguém. E não é nenhuma heresia isso. Por favor, questionem, busquem outra. E se vocês encontrarem, pelo amor de Deus, me digam. Porque eu adoro ouvir divergências para aprender. De repente, a minha versão não é a correta, a de vocês é melhor que a minha. Então, pensem nisso. Mas a teologia diz que no princípio, esse Bereshit ali, se refere a Jesus. Por quê? Porque a palavra Bereshit, ela tem vários significados. Ela significa pelo primogênito, né? Reshit é cabeça, e Bet é no, com, por. Então, Bereshit
pode se traduzir por pelo primogênito, pode ser traduzido por com o cabeça. São várias traduções possíveis para a palavra Bereshit. Só estamos falando da palavra Bereshit, no princípio. Bereshit é só isso aqui, no princípio. Eu podia escrever aqui: pelo primogênito criou Deus o céu e a terra. Com a cabeça criou Deus os céus e a terra. Essa tradução em hebraico é possível. Eu estudo hebraico e eu sei que isso é verdadeiro. Tá? E tanto é que na tela seguinte nós vamos ver apóstolo Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, por que Bereshit não pode se referir à pessoa de Jesus? Né? Então, esse foi um toque que nós fizemos. Outra coisa que nós comentamos na aula passada é aquela polêmica que existe do famoso teólogo von Hausen, que é um teólogo alemão, que ele fala que o Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2, existem divergências e não foi escrito pela mesma pessoa, Moisés. Por quê? Porque ele usou lá um método crítico, analítico, histórico, que chama-se hipótese documentária. Não vou entrar nesse detalhe, mas ele analisou o seguinte: o que ele quis dizer, traduzindo em linhas mais didáticas, é que se você pegar o livro de Machado de Assis e pegar o livro de Paulo Coelho, você vai saber quem é Machado de Assis e quem é Paulo Coelho. Você consegue identificar. Quem tem afinidade com literatura consegue facilmente identificar o livro de Machado de Assis, o Mário Quintana. Não, esse aqui é Mário Quintana, esse aqui não é Mário Quintana. E essa metodologia que von Hausen adotou para estudar os textos bíblicos, e ele achou aqui tem um exemplo. No capítulo 1 de Gênesis, tem lá, ele colocou o seguinte, que a expressão Elohim, né? Vaiomer Elohim, e disse Deus, Vaiare Elohim, tudo isso aqui é Elohim, 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 Elohim. E viu Deus, e Vaikra Elohim, e chamou Deus. Ele comparou isso com o capítulo 2 de Gênesis, que diz, lá já no capítulo 2, já é citado o nome de Deus. Aqui está o Elohim, e aqui está o tetragrama sagrado. Aqui está o tetragrama sagrado, e aqui o Elohim. Então ele quer dizer que aqui a pessoa que escreveu não citou o nome de Deus. Já no capítulo 2, ele cita o nome, esse aqui é o tetragrama sagrado. Aliás, esse tetragrama sagrado, que é as 4 letrinhas, né? O Yud, o Rei, o Vav e o Rei, que transliterado para o português é Yavé, né? Essa letra aqui foi transliterada para o português como Yavé, ou Javé, ou Yahweh, né? Que Javé. O detalhe interessante é que nos 17 milhões de judeus que existem hoje no mundo, dos quais menos de 8 milhões estão em Israel, nenhum deles sabe pronunciar essa palavra. Nenhum deles sabe. Isso já vi no próprio YouTube, tem lá um judeu israelense, não é judeu, ele é israelense, mas ele não é religioso. Ele disse, não sabemos pronunciar essa palavra aqui. O nome de Deus nós não sabemos. Existe as letras, mas como é pronunciado esse nome de Deus, nós não sabemos. Ou seja, nem Moisés, acho que só Moisés ouviu o nome de Deus. Aí vocês vão dizer, mas aqui está escrito o nome de Deus, né? Elohim. Elohim significa Deus. Só que vamos ser didático aqui, Elohim é o CNPJ. E aqui o Yavé é o CPF. Esse é o CPF. Porque esse nome aqui, Yavé, vocês vão encontrar na Bíblia, nós podemos depois pesquisar, traduzida por Adonai. A maioria é Adonai, chama Hashem, que é o nome, né?
Esses são os nomes que eles usam para substituir, porque além do judeu não pronunciar o nome de Deus, ele não sabe como é que pronuncia. Nenhum deles sabe. Eu acho, e aí a gente vai ver que essa hipótese documentária de Morehouse cai por terra, porque a gente vai descobrir, pesquisando, por que isso acontece. Acontece por causa disso. Porque Moisés, ele nascido, criado no Egito, de costumes egípcios, falava egípcio. Quando ele foi encontrar com Deus no Monte Sinai, ele disse assim: Senhor, eu vou lá, o Senhor vai me mandar libertar o meu povo, mas vou perguntar com quem eu conversei, qual é o seu nome, que nome que eu digo para eles que é o Senhor? O que Deus respondeu? Diga a eles, eu sou o que sou. Aliás, outra tradução errada, porque Asher, como diz, R-E, Asher, R-E, que é o texto hebraico para eu sou o que sou, na verdade a tradução certa é eu serei o que serei. Mas enfim, diga a eles que eu sou o que sou. Deus não disse a eles, a Moisés, o seu nome, por conta disso, porque na crença egípcia, conhecer o nome real da divindade e pronunciá-lo é ter controle sobre ela. Os egípcios, as divindades egípcias, tinham o nome secreto e o nome que era divulgado. A divindade assumiria uma posição de inferioridade e subserviência, revelando seu verdadeiro nome. Isso é uma crença egípcia. Isso existiu. Por essa razão que nós dizemos que esse texto só pode ter sido escrito por Moisés, porque só para uma pessoa de crença, de costumes egípcios, que Deus faria uma coisa dessa. Por que Deus não diria? Tanto é que ele revela o seu nome no segundo capítulo para Moisés. O Yahvé, que ninguém sabe pronunciar isso aqui. Esse é o CPF, esse é o nome de Deus. Mas ninguém sabe, que só Moisés deve ter conseguido pronunciar isso. Por conta disso. Outra coisa, vocês querem ver como que Deus fala com a linguagem humana, porque ele estava diante dele estava um egípcio. Moisés passou 40 anos no Egito, depois fugiu para Midian, ficou mais 40 anos em Midian, porque Deus tinha um propósito para ele. Tirar da cabeça dele a cultura egípcia e incutir nele a cultura israelita, judaica, né? Hebraica, né? Porque não existia ainda a judaica naquela época. Por quê? Porque ele tinha que tirar os costumes, porque ele estava diante de uma divindade e ele tinha hábitos egípcios, costumes egípcios. Então, só Moisés poderia ter escrito o Gênesis, porque essas coisas só dentro da cultura egípcia. E eu quero dizer mais uma coisa, mais uma prova de que Moisés estava diante de uma divindade, e Moisés foi o autor de Gênesis, e Deus estava falando com o egípcio, na linguagem egípcia, essa aqui. Quando ele se aproximou da sarça ardente, né, o que a voz de Deus disse para Moisés? Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Êxodo capítulo 3, versículo 5. O que Deus diria isso para uma pessoa, né? Por conta disso aqui, gente, olha. Essa é uma paleta original, está no Museu do Cairo. Ela foi datada de 3.100 anos antes de Cristo. A paleta de Narmer. Narmer foi o primeiro faraó que unificou o Baixo Egito com o Alto Egito. E aqui nós temos o faraó, Narmer, né? Diante da divindade dele, que é o deus Horus, que tem o símbolo de falcão, né? Que é filho de Osíris com Ísis. E olha, ele está diante da divindade. Aqui estão os vassalos dele, né? Os inimigos que ele dominou. Aqui o deus Horus, e ele está descalço, e o servo dele com as sandálias dele. Isso é uma paleta egípcia. Aí você pode perguntar, mas por quê? Então Deus está endossando esses costumes egípcios? Não. Deus estava diante de um egípcio.
Se ele não fizesse isso, Moisés poderia interpretar que aquilo ali fosse um espírito, como os beduínos acreditam até hoje, que tem espíritos vagando pelo deserto, que não era uma divindade. Então, Deus dialogou com Moisés na cultura egípcia de Moisés, para ele dizer: eu sou Deus, eu sou a tua divindade. Tira a sandália, Moisés. Moisés entendeu. Tanto é que ele se ajoelhou, ele abaixou. Ele entendeu que estava diante de Deus. Isso é a linguagem. Deus usa a linguagem humana para falar com a gente. Se Moisés tivesse escrito a Bíblia hoje, né, ele podia dizer assim, Noé tivesse naquele ambiente do dilúvio, ele podia dizer: olha, fujam para suas casas que vai cair um toró. Essa é a linguagem que ele usaria. Deus usou para Moisés uma linguagem que ele pudesse entender com quem ele estava falando. Essa foi a intenção. Isso não quer dizer, e isso eu quero frisar agora, a Bíblia não endossa essas crenças de esconder o nome. Tanto é que ele revelou o nome. Está lá escrito o nome, lá, o Yahvé. Né? É muito usado. O judeu não pronuncia porque não sabe pronunciar. E nem quer pronunciar. Mas Deus não endossa tudo que ela escreve. A Bíblia não endossa tudo que lá consta. Apenas esses artifícios foram usados porque Deus fala com o homem com a linguagem do homem. Para que ele entenda. Né? Para que ele possa entender. Essa foi a nossa revisão rápida aí. Aí eu quero passar agora sim, o nosso tema mais dessa aula de hoje, sobre esse verbo aqui, o verbo bará. Né? No princípio criou o verbo bará, criar. Esse verbo, eu só vou dizer o seguinte, que ele é muito interessante, porque é o único verbo que só Deus é o sujeito desse verbo. O judeu não conjuga esse verbo em hipótese alguma. Esse verbo não é conjugável. Esse verbo só tem como sujeito Deus, porque só Deus cria. Entendeu? E esse verbo criar, ele é usado lá no Gênesis 1, né? Bará, é assim que se escreve, ou pode encontrar também dessa forma aqui, vaivra, que é e criou, né? Porque no hebraico o artigo definido, a preposição, sempre vem junto com a palavra. Então aqui, pode ver que aqui o bará está aqui, mas aqui o e, então pode ser que a gente encontre vaivra, né? E criou as grandes baleias. Lá no versículo 21 de Gênesis, vai encontrar não bará, mas vaivra. E Deus criou as grandes baleias. Mas é o mesmo verbo. E esse verbo só é usado como sujeito Deus. Isso que é interessante. Eu queria falar agora sobre a criação de Deus. Se a gente for ler na Bíblia, eu não quero tomar muito tempo, mas lá no Gênesis capítulo 1, no versículo 11, 12, 21, 24 e 25, nós vamos encontrar que todo o projeto de criação de Deus, ele criou os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Todos os seres viventes, plantas, animais, sempre está lá escrito, nesses versículos vocês podem pesquisar, de acordo com as suas espécies. Os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies. E os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. Isso também tem um propósito, um significado. Por quê? Porque quando ele vai criar o homem, ele não fala de acordo com as suas espécies. Ele fala a nossa imagem e semelhança. Olha que diferença. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. A diferença do homem de toda a criação. Nenhuma criatura é semelhante a Deus. Só um homem. Só um homem. E aqui eu quero comentar só um pouquinho sobre esse façamos. Existe uma polêmica nessa frase, palavra tão grande, que eu acho até desnecessária, porque existem teorias de que Deus estava falando, façamos quem? Quem nós? Nós quem?
Façamos é nós, né? Nós vamos fazer. Uns dizem que estavam falando com os anjos, a teoria rabínica. Outros dizem que estava falando com a Trindade. Estava uma reunião lá entre Jesus, Deus e o Espírito Santo. Ó, nós três vamos fazer aqui e tal. Não, Deus, não existe isso. Esse façamos é apenas um chamado na língua portuguesa de plural majestático. Depois, quem quiser pesquisar o que significa plural majestático, é esse o sentido da palavra façamos. Porque no versículo seguinte, aqui é o 26, no versículo seguinte, diz o seguinte: então criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Aqui não está escrito, então criamos o homem à imagem. Não, criou Deus. Deus é o único criador. Então esse façamos aqui não deve gerar nenhuma polêmica em relação a isso, porque já surgiram tantas teorias absurdas. Até os anjos entraram nessa jogada. Deus falou, chamou os anjos e... Não precisamos complicar a vida desse jeito, né? E aí a questão seguinte é, façamos a nossa imagem e semelhança. Fazer o que a imagem? O que será? Será que é a forma? O que nós somos, em que nós somos semelhantes a Deus? É uma pergunta tão honesta, tão lógica, não é? A gente sabia, eu queria saber como é que é, no que eu sou semelhante a Deus. A verdade, existe os atributos de Deus, existem os atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus é onipotência, onipresença, onisciência. Isso só Deus tem. Ninguém mais é onipotente, nenhuma criatura é onisciente, nenhuma criatura é onipresente. São atributos exclusivamente de Deus. Então esse é só de Deus. Agora, os atributos comunicáveis de Deus, eu não preciso nem explicar. É só a gente ver o que disse Jesus para Filipe. Quando Filipe questionou, Senhor, mostra-nos o Deus que já é o suficiente. Aí Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu, a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quais são os atributos que Jesus... Agora resta a nós descobrir quais são esses atributos que estão em Jesus. Esses são os atributos que nós temos, que Jesus é igual a nós, em tudo menos no pecado. São os atributos comunicáveis de Deus, que Deus comunicou a nós. Aí que está Jesus, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Atributos de Jesus. Esses são atributos que nós temos semelhantes. E eu digo sempre o seguinte, que Deus, se não houvesse a Bíblia, como é que nós poderíamos entender de Deus? De que forma? Deus acharia um jeito, com certeza. Mas quando me ensinaram que Deus é onipotente, eu não conseguia entender. Até hoje eu não consigo entender como que Deus é onipotente, pode tudo. Aí me falaram que Deus é onisciente, como ele sabe tudo, passado, presente e futuro. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Aí que Deus é onipresente, como ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares? Eu também não consigo entender Deus dessa forma. Aí veio Jesus. Aí eu consigo entender Deus. Olhando para Jesus, eu consigo entender Deus. Eu consigo perceber Deus em Jesus. Eu não tenho a menor dúvida. Esses são os atributos comunicáveis. Jesus veio nos mostrar como nós podemos ser semelhantes ao Pai. É só olhar para Ele. Quem vê a mim, vê o Pai. Desculpe a emoção, gente. Eu sou um bosta. Eu sou um bosta, mas fazer o quê? Aí lá no Gênesis 2, uma coisa que eu acho interessante, já estou indo para o final, compadre. Viu que legal?
Eu não fujo daqui, nem a pau. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Se vocês forem olhar, eu não quero me alongar aqui, mas a gente podia até citar aqui vários trechos da Bíblia, do Gênesis. Tudo que Deus criou, ele disse, criou tal coisa e viu que era bom. Criou e viu que era bom. Lembra desses trechinhos da Bíblia, do Gênesis? Deus criou tal coisa e viu que era bom. A única vez que Deus viu que não era bom, quando ele viu, não é bom que o homem esteja só. Foi o único momento em que Deus disse, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie. Guarda essa palavra aqui, auxilie, lhe corresponda. Então o Senhor fez Deus o homem cair em profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar da carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez a mulher e levou até ele. A gente teve eu pelo menos tinha essa concepção, até hoje, de que a mulher foi criada de forma diferente, mas no mesmo nível, vamos dizer, de importância do homem, no mesmo nível vamos dizer, de qualidade. Não. Isso vai para vocês, mulheres. Não. Vocês foram criadas de forma diferente. Eu vou mostrar para vocês qual é a exegese que eu encontrei, e ela é muito interessante. Quando Deus fala que criou o homem, ele usa a expressão, lá em hebraico está, Vayitzer, e formou o homem. E formou, a palavra Vayitzer significa e formou, é como se fosse, ele pegou o pó da terra, né? Como se, imagine o oleiro pegando um pouco de barro e modelando um vaso de barro. É assim que Deus fez o homem, modelou, ele formou o homem. Essa foi a metodologia, vamos dizer assim, chamar isso de metodologia da criação do homem. Ele modelou como se fosse um oleiro modelando um vaso. Isso está em Gênesis 2:7. Quando ele descreve a criação da mulher, ele usa, pasmem, a palavra vai e vem, que significa e edificou. Quando você fala em edificou, você precisa de um arquiteto. O moleiro não consegue edificar. A palavra vai e vem, ele edificou a mulher. Foi uma construção arquitetônica especial. Vocês, mulheres, aquela famosa frase de que Deus criou o primeiro rascunho, depois fez o original, ela tem um fundo de verdade. Eu acho. Porque Deus pegou um pouco de barro e modelou. A mulher, ele edificou. O que é necessário para edificar um prédio? O arquiteto, o engenheiro. Alguém de muito mais qualificação, porque a obra é muito mais magnânima. Mulheres, vocês foram edificadas. Vai e vem. Essa é a palavra que está na Bíblia, que diz, que fala que a mulher foi criada por Deus. É desta forma. E não o vai e ser. Nesse mês da mulher, é muito oportuno dizer isso, viu? É muito oportuno dizer para você. Não é puxa-saquismo, não. Isso é verdade. É verdade. Valorizem-se, mulheres, valorizem-se. Vocês foram edificadas por Deus. Isso me emociona tanto. E outra coisa que reforça mais essa tese, essa minha tese, que eu subscrevo com todas as letras, isso não é fruto da minha exegese, não, gente. Eu não sou. Isso é fruto de coisa que eu aprendi e eu subscrevi. Passo para vocês. Outra coisa é a palavra ezer. Quando Deus, lá atrás, é dito que eu falei para vocês, lembra? Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora. Esta palavra auxiliadora é ezer em hebraico.
Ezer. E sabe o que significa Ezer? Não é aquela que vai trazer cafezinho, aquela que vai arrumar a caminha, aquela empregadinha, aquela pessoa que vai cuidar do homem, porque ela é a serva, a subserva, né? Aquele, sabe? Ezer tem um outro significado. Tanto é que o filho de Moisés, um dos filhos de Moisés chama-se Eliezer. E eu vou explicar o que é Eliezer. Eliezer, aqui está no Êxodo 18:4, diz: e o outro filho de Moisés chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Eli, né? El em hebraico é Deus, Elohim, El é Deus. E é meu Deus, Eli, meu Deus. E Ezer é a palavra ajudador. E aí agora nós vamos ler o que, para reforçar essa teoria do Ezer, dessa auxiliadora, essa socorrista. Qual o significado que Deus disse, vamos fazer uma Ezer para Adão? A gente vai ver, alguém pode ler para mim o Salmo 33:20? Quem que pode ler para a gente? Salmo 33:20. Quem tiver achado pode ler. Nossa alma espera por Javé. Ele é nosso socorro e nosso escudo. A palavra socorro é Ezer. Essa palavra que está aí, socorro, no hebraico, é Ezer. Ele é nosso socorro. Alguém pode ler o Salmo 70, versículo 5? O coração do homem que se sente envelhecer. É em vós, Senhor, que procuro o meu refúgio, que minha esperança não seja para sempre confundida. É, Senhor, a minha paciência. Aqui a minha tradução diz: é, Senhor, a minha paciência, tu és a minha esperança. Essa palavra esperança é Ezer. A palavra que está em hebraico é Ezer. Socorro. Vamos ler o Salmo 115? 115:11. Quem tiver achado, lê para mim. Nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Eu acho que será que eu marquei errado esse salmo? Algumas, é porque algumas Bíblias ela mudam o número, né? Alguém tem alguma versão diferente aí que diz? Hã? Na Bíblia, a tua Bíblia, João. Hã? É, essa que eu quero. Esse é o seu auxílio? Seu escudo. A palavra escudo é Ezer. É? Amparo. A palavra, a palavra o original hebraico é Ezer, que algumas Bíblias traduzem como amparo, socorro, tudo isso. E o último Salmo 124, alguém será que 124:8? Nosso auxílio é o nome de Javé. Essa aqui está, o nosso socorro está em nome do Senhor. A palavra socorro foi tradução de Ezer. Vocês notaram, gente? Tudo isso é Ezer. Tudo isso é a palavra Ezer. Tudo isso é o propósito com que Deus
criou a mulher. Vamos criar um exército para Adão. Alguém que o socorra, alguém que seja um escudo para ele, alguém que o ampare, que o proteja, que o livre da espada do faraó. Este é o propósito do exército que Deus criou você, mulher. Isso é lindo, gente. É lindo. Muito lindo. Oi? Não tem servido em nenhum lugar? E aí, gente, eu quero chamar só a atenção de vocês no seguinte. A mulher é tudo isso. Agora, pensem numa coisa incrível que eu vou dizer. Essa mulher que Deus criou para Adão foi a mesma que levou Adão ao pecado. Só que isso é um assunto do meu compadre, João Rocha. Você sabe o que ele falou para mim? João, você fala sobre pecado, você tem mais know-how. Eu comprei hoje? Também vou ser rápido, gente. Queria colocar para você. Nós vamos trabalhar bastante na Bíblia, viu, gente? Nem fecha. Nós vamos trabalhar o capítulo 3 do Gênesis. O pecado. Nesse eu tenho know-how. Né, Caco? Você não fala você que conhece muito mais eu do que isso, tem mais experiência. Tá bom, tudo bem, hein? Nós tivemos uma experiência agora aqui bem interessante. Isso eu ia comentar na aula passada. A minha Bíblia diz isso, a dele diz isso, a coisa tal diz isso, a dele diz isso. E a gente se perde dentro da própria Bíblia. Posso passar aqui, compadre? Empecilhos para a leitura bíblica. Nós acabamos de ver isso aí agora. A versão dele é isso, a versão dela é isso, aqui diz assim, e eu acabo me perdendo. Então vamos lá. As traduções. Nós temos várias traduções. Aqui eu tenho uma Bíblia da Ave Maria, uma visão popular, reconhecida pela CNBB. Aqui eu tenho a Bíblia de Jerusalém, uma versão mais rebuscada para pesquisas, uma Bíblia que tem rodapés no qual você pode pesquisar, mas é mais complicada. Aqui eu tenho uma tradução da Torá, que eu comprei agora para estudar a Torá, tá? Também uma tradução inglesa, facilita bastante a leitura, mas não é a leitura que eu tenho na Bíblia. E aqui eu tenho uma Bíblia de João Ferreira de Almeida. Uma Bíblia do qual, uma época, nós éramos vidrados. Então, quem é João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida foi um padre que converteu-se ao protestantismo. E esse homem fez uma tradução da Bíblia lá na Alemanha, e essa Bíblia foi impressa no Brasil. Quem usa essa Bíblia? São os nossos irmãos separados. Eles só têm uma Bíblia. Eles só estudam só por aqui. E nós estudamos por várias lições. Só que esse homem, aqui, quando eu estive em Berlim, eu fiquei assustado quando a nossa guia comentou negativamente sobre ele. Ele fez um monte de traduções erradas. E ele foi processado pela igreja protestante da Alemanha. Só que a Bíblia dele já tinha sido impressa dentro do Brasil. Então, nós encontramos dentro da própria Bíblia as traduções que criam empecilhos para nós. Esse é um detalhe. O que nós temos que ver? Temos que ver aquilo que é melhor para nós. Um outro ponto, é uma pena que a Bel saiu, os movimentos que são contrários à nossa religião. Quem fez faculdade, faz faculdade de humanas, sofre isso. Sofre lá no âmago isso. Eu fiz faculdade de humanas e tive problemas com isso. Na minha primeira, segunda aula,
da origem do universo, a professora falou do Big Bang, né? Falou lá do Homo sapiens e coisa e tal. Não estou dizendo que isso tem que ser jogado fora. Eu vi um pastor protestante comentar assim: se não existisse nada, não existiria nada. Mas no princípio existiu alguma coisa. Se existiu uma energia primeira, essa energia primeira é isso que nós temos aqui. O Caco comentou agora, e deu um sopro de vida na narina. Nós não somos donos da nossa vida. A gente vai comentar isso no final. Nós somos veículos da vida. Aí vem a nossa imagem e semelhança. Nós somos instrumentos da vida. Tá? Então, nós vemos, principalmente em faculdades, vou ser obrigado a falar alguma coisa que pode ser que não tenha nada a ver com isso, mas o mundo está sendo dominado pela esquerda. E a esquerda tem pavor da religião. Não fala em religião para o esquerdista, que ele vai dizer, pô, vai ficar olhando para aquele homenzinho de barba branca e sentado numa nuvem. Jesus Cristo é um mito. Né? Um mito só que dividiu a história antes e depois dele. E assim você vê muito em faculdade, porque geralmente as faculdades hoje têm a tendência para a esquerda. Tá? Seguindo então. Além disso, nós temos o regionalismo. Você conhece Cardoso? Um peixe chamado Cardoso? Conhece um peixe chamado Cardoso? Nunca ouvi falar. Cardosa. Conhece Pandorga? O que é Pandorga? Pipa. Papagaio? Papagaio? Tá. Você conhece macaxeira? Mas quem que fala macaxeira? Nordestino. Dentro da nossa língua nós temos regionalismo. Né? Se eu disser para você alguma coisa de um certo modo, pode ser que você não entenda. Porque existem movimentos na sociedade, muitos movimentos que transformam a sociedade e que lá atrás foram verdadeiros. Quer ver só um deles? O que poderia pegar aqui? Todo mundo nós temos quase a mesma idade. Vamos ver. Não, senhor. Isso não pode fazer idade, né? Né? Você sabe o que quer dizer isso, a moça lá? Ninguém fala, ninguém fala. Ela é mais jovem, eu acho. Não, então o que diz lá? É uma brasa morta. Se a gente for analisar, é verbo ser. Né? Uma, demonstrativo, substantivo lá. Brasa, algo incandescente. Mora. Quer ver só? Agora pergunte isso para Sônia. Quem que falou isso? Na década de 60, eu fiz até fui pesquisar, né? Jovem Guarda, movimento da década de 60, que ele chegava no palco, né? Era um movimento, a televisão estava explodindo no Brasil, a Jovem Guarda era um movimento que modificou na época, ele sai com essa... O Padre Caco é uma brasa mora. Entendeu? Então, se nós temos esse regionalismo, imagine nós nos transportando para esse mundo que nós temos à mão. Então, nós vamos encontrar dificuldade, sim. Muita dificuldade. É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? No meu raciocínio, um rico nunca vai entrar no reino dos céus, porque o camelo nunca vai passar pelo fundo de uma agulha. Mas fundo da agulha, para os judeus, é outra coisa. Né? Completamente diferente. Que o camelo passa, mas passa com dificuldade. Né? E nós vamos entrar então, gente, no nosso papo propriamente dito, que é o capítulo 3 do livro do Gênesis.
eu vou pegar aqui e a pergunta é essa. Né? O pecado é bom ou é ruim? Não responda, só pensa. Como assim é bom ou é ruim? Né? Eu só vou continuar passando aqui e depois nós vamos voltar nesse slide aí. Esse é o capítulo 3 do pecado, né? Que entrou através de uma... Nós já vamos ver isso. No capítulo 4 vai falar o fim da fraternidade. A palavra frater não é isso. É isso, mas eu quero lembrar a palavra grega. Quer dizer irmãos, né? A primeira comunidade que surgiu foi uma comunidade de irmãos. Dessa comunidade surgiu uma vila, dessa vila surgiu uma cidade que os gregos chamam de polis. E essa palavra polis passou para o nosso vocabulário como grandes cidades, Florianópolis, Adrianópolis, Petrópolis e assim por diante. Tá? Então, só que a fraternidade afetou a família. O pecado afeta a família e o fraterno vai para o espaço, a morte, a briga entre Caim e Abel. No capítulo 5, nós vemos a descendência de Adão. Deus tenta, logo após o pecado, salvar a humanidade através da descendência de Adão, tenta salvar a humanidade, tenta fazer uma aliança novamente com o ser humano. Negativo que no capítulo 6, a corrupção volta à humanidade. E é no capítulo 6 que vai dizer assim, ó, bem lá no meio vai dizer assim, que Deus se arrepende de ter criado o homem. Isso é uma linguagem metafórica, porque jamais Deus se arrependeria, porque Deus é onipotente. Né? Depois nós vamos comentar sobre isso também. Porém, ele vai encontrar em Noé... Eu tenho um papelzinho que fiz uma cola aí, cara. Eu gostaria que alguém, se tiver isso, o versículo 8 do capítulo 6. Em seguida, eles ouviram Javé Deus, passeando no jardim. Não, 6. Corrupção. Não, capítulo 3, versículo 6. Capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, encontrou graça aos olhos. Deu. Noé encontrou o quê? Graça. Vai encontrar o quê? Graça. Não esqueçam dessa palavra graça. Tá? Que nós vamos voltar nessa palavra graça daqui a pouco. Aí acontece graça em Noé. Então, logo em seguida vem o dilúvio, no capítulo 7. No capítulo 8 vem o fim do dilúvio. No capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé. É isso? Faz uma aliança com Noé. E daí surgem os filhos de Noé que dividem o mundo da época. Isso está na Bíblia. Né? Dividem Sem, Cã e Jafé. Divide daquela maneira. Para cá fica... Está aqui. É Tubal, é Puté, né? Obrigado. Você tem que dar para ele essas coisas, só ele que entende. A linha amarela, essa aqui, que é a Europa, essa aqui, que é seria hoje o quê? É a África, e aqui o verde seria essa parte aqui da Europa. Tá? Seguindo, então, nós vamos ver no capítulo 10 a origem de um povo. Começa a surgir um povo. No capítulo 11, a Torre de Babel, a origem das línguas. Né? Amanhã é dia de Pentecostes. E amanhã, naturalmente, alguém vai se referir a esse tipo de coisa. Lá atrás,
eles não se entendiam. Como é que falavam línguas estranhas e passaram a se entender? Então, o amor não tem língua, né? Mesmo que fale língua estranha, você vai entender. E o capítulo 12, o chamado de Abraão. O chamado de Abraão possivelmente seja nosso último trabalho. Então nós vamos voltar lá ao capítulo 3. Então nós vamos ver no capítulo 3, o pecado é bom? Como assim? Eu gostaria que alguém, daí do nosso grupinho aí, lesse para mim o capítulo 3, versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom... Era o quê? O que era o fruto? O fruto da árvore, a maçã? Não era maçã. É o fruto da árvore só. O fruto da árvore. Não tem maçã. Era bom? Era bom? Só no desenho dele, quando era criança. O fruto da árvore era o quê? Era bom para comer. Era bom para comer. O que mais? Agradável aspecto. Que é de aspecto agradável. O que mais? E muito apropriado para abrir a inteligência. E muito apropriado para abrir a inteligência. O pecado é ruim? Não é. A consequência dele que é terrível. Né? O pecado não é ruim, porque se fosse ruim, ela não... Eu que o diga, né? Eu fui escolhido por causa disso. Então vamos lá. Como esse autor, Wayne Grudem, define o pecado? Isso aqui é muito interessante. Em poucas linhas diz assim: o pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, de se conformar com essa lei. Né? Eu não me conformo mais com isso, não quero saber disso. Tá? Não vou lá, só tem uns caras chatos que falam a mesma coisa. Seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Vamos trabalhar isso daí, quer ver só? O efeito do homem, a queda do homem e seus efeitos. 4 dimensões. A primeira, a ruptura com Deus. Então eu gostaria que, por favor, alguém me lesse 3:10. Ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei. Eu vi os passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Você não pode fazer isso, negão, cara João. Se você fizer isso, você vai se ralar. Se eu devo para alguém, é a única pessoa que não quer encontrar esse alguém. Que diante dele eu vou ficar numa situação embaraçosa. Se puder me esconder, eu vou me esconder. E se me sinto fragilizado, me sinto quase como nu. Porque eu devo para essa pessoa. Eu quero lembrar que o padre Cláudio Araújo, quando ele falava isso, ele dizia assim: todos nós sabemos quando nós pecamos. É como se o elefante entrasse na nossa casa. Pelo menos o rabo fica de fora. Né? E é verdade. Agora, eu já vi várias pessoas comentar a esse respeito e diz, depois que a pessoa cria uma certa consciência, pecar não é uma coisa fácil, não. Se torna difícil. Então, a primeira ruptura é com o Criador. A segunda ruptura é a sociológica. Capítulo 3, versículo 12. O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. Olha só, gente, que infeliz esse Adão, né? A mulher que me deste, que você me deu como companheira, me deu o fruto e eu comi. Sai de mim, cara. Eu não te conheço. Eu sou limpo, né? Não tem nada a ver com isso. Tirou o corpo fora. E ainda colocou outra na fria. Porém, nós temos não só a sociologia. Aí é a ruptura com o próximo. Porque ele acusa a mulher. Né? Com Deus, com o próximo. Né? Só que junto com o próximo tem a
consigo mesmo, que é quase, é o versículo 10 que o Jorge leu lá, né? Ele rompe consigo mesmo. Eu estou fraco, eu estou nu, eu vou me esconder, eu não quero saber disso. Porém, existe uma ruptura ecológica que está lá, né? Não, a ruptura com a criação ecológica. Eu tive a oportunidade de conhecer a sobrinha, a prima de Sônia. Até foi bom você ter vindo hoje. Eu era muito amigo da Janici, e o Caco também, né? E a gente, quando tinha movimento TLC, a gente ia em Antonina para ser o café da Dona Rosa, a mãe dela, que fazia um café muito gostoso. Naquela época eu tomava café, sabe? Hoje é difícil tomar. E um dia eu fui até Antonina e cheguei lá, estava tendo uma reunião e ela falou, vem aqui, João. Vem assistir esse cara que está falando aí. E era um cientista. Que ele passou nos lugares que, quando ele deu palestra dizendo que Deus não existia, depois que ele converteu-se, ele voltou nos lugares para dizer que Deus existia, dizendo que o homem ainda, devido ao seu egoísmo exagerado, ele poderá pôr fim no universo. Né? Então é a ruptura da criação, a ruptura ecológica. Vou copiar meu compadre ali, abrir um parênteses aqui para dizer, não pense que o pessoal está preocupado com a Amazônia, com a árvore da Amazônia. A árvore se planta aí. A tecnologia que temos hoje nasce em 3 anos, 4 anos. Estão preocupados com o que existe embaixo da Amazônia. A terra, embaixo da terra. Pode manter o mundo. Bom, seguindo então, próximo slide. As consequências do pecado. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E aqui eu gostaria de comentar alguma coisa parecida com isso agora há pouco que eu esqueci. A morte física. Antônio Paulo faleceu. Não sei se Sônia conheceu. Meu vizinho, irmão de Ivan. Eu senti muito a morte dele, nós nos criamos juntos. O duro é a morte espiritual, né? A pessoa que faz de conta que coisa e não quer mais saber, e daqui a pouco não fala mal de quem faz. Né? E a morte eterna. Se Deus é tudo, gente. Não precisa a gente pensar muito. Se Deus é tudo, a ausência de Deus é o quê? É nada. Né? Essa parcela de vida que nós temos, que recebemos de alguém, né? Dos nossos pais, que foram instrumentos da vida, mas eles não são o dono da vida. O dono da vida é um ser só. Ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós. Alguém pagou caro pelo preço do vosso resgate. Essa centelha de vida nós temos dentro de nós. Depende de nós, que Deus é livre. É nós que temos que chegar até Ele. Essa ruptura que houve com o homem fez com que o homem pudesse ter até a própria morte eterna. Né? Então, se voltar para o Criador, não é um destino nosso, porque nós temos essa parcela dentro de nós. A parcela espiritual que nós temos é muito forte. Nós temos, isso é vivo. Por que a gente gosta de estar aqui? Né? Seguindo para finalizar então. Acontece que veio a redenção. Lembra da palavra graça? Eu gostaria que alguém lesse para mim Efésios capítulo 2, versículo 1, 4 e 5. 2. Vocês prestem bem atenção nisso daí. 2, 1, 4 e 5. Vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. Só um pouquinho, Miro. Vocês estavam mortos
por causa das faltas, dos pecados que cometiam, é isso? E o 4 e 5 diz o quê? O 4 diz: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça. pelo que nós somos salvos. Eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa para finalizar. Eu tive a graça de estar nesse local. Gente, não é por acaso que nós fizemos a chamada com esse quadro aqui. Não sei se vocês viram. Eu tive a graça de estar nesse local. No local da visitação de Maria a Isabel. Vou mostrar para vocês aqui. Essa é a igreja da visitação. Isso é um lugar muito alto. Se você for ver isso, você vai ler um lugar alto, coisa e tal. Nesse dia estava muito calor. Eu já contei isso, não sei se contei para você, mas vou contar outra vez. Muito calor, eu olhei e digo, eu tenho que subir tudo isso daí? Ah, não vou. Gente, de sapatinho fofo, sabe? Bermudinha, camisetinha e tal. Eu não vou. Aí eu vi aquelas senhoras, assim, de mais idade do que eu, né? Para ter mais idade do que eu é difícil. E bom, vamos atrás, né? E tem paradas assim, para se parando. Quando eu cheguei lá em cima, vi paraplégico, tetraplégico, cegos, pessoas com andador. Eu me senti assim, o último dos homens. Dentro dessa igreja não pode falar. Tá? Aqui ao lado, do lado esquerdo, do slide aí, tem um jardim muito bonito, mas o que chama a atenção é o que tem na frente da igreja, que me chamou a atenção. Essa está dentro da igreja, essa é dentro da igreja. Lá está a visitação, né? Tá? Isso aqui está no teto da igreja. Aqui continua a igreja. Aqui Maria. Então nós vimos aquela mulher que você me deu, né? Ela que me deu fruto, ela que me jogou. Não é isso que é importante. Não é isso. O importante está lá atrás. essa serpente. Aquele de verde é serpente. É isso que eu quero falar para vocês. Lá atrás, quando Maria visita Isabel, nós vamos ler daqui a pouco, e ela vai dizer, ave cheia de... Seu pecado entrou. Possivelmente, segundo o Gênesis, por uma mulher. A redenção da humanidade veio por uma mulher. E nós estamos no mês de Maria, gente. O Caco falou uma coisa... O Caco falou alguma coisa para vocês agora sobre... Eu não sei o que é ser mãe. Nós não temos a noção do que seja isso. Mas vocês, as mulheres, são templos do qual o homem tem que respeitar. E respeitar muito. Porque é dentro desse templo que gera-se uma vida. E foi dentro desse templo de uma mulher cheia de graça que nasce o Redentor da humanidade. E quando ela tem certeza disso, quando ela passa a ter certeza disso, ela diz um poema que é considerado uma das maiores obras-primas da literatura mundial. É aquele que está lá atrás, que é esse daqui, ó. Gostaria que a Miriam lesse para mim, por favor. Minha alma proclama a grandeza do Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva, para avante todas as gerações me felicitarão. Porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia chega aos que o temem,
de geração em geração. Ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens, ele espera os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais, e em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Nessa parede aí atrás, em todas as línguas do mundo, tem o Magnificat. Por causa do quê? Da graça de Maria, né? Da mulher cheia de graça que trouxe para nós um Salvador. Venha. Agora, para quê, né? A carinha de inocente dele. Não. Vou apagar. Nós não combinamos essa parte. Apaga. Apaga isso aí. Nós não combinamos essa parte. Não combinamos. O quê? Então, gente, nós vamos encerrar assim nosso estudo bíblico de hoje. Ah, bom. Dizendo que é o mês de Maria, a gente fez questão de terminar dessa maneira e valorizar, né, o sexo oposto que nós temos dentro da nossa sociedade. A gente vai fazer mais uma no nosso projeto, vai até a origem de um povo, que é a origem de Abraão, né? E daí nós... Se estiverem gostando, né? Note, hoje eu acho que foi o dia que teve mais gente, eu acho. Né? Mas a gente tem estudado bastante. Nós somos melhor que ninguém. Né? Melhor que ninguém. Só que a gente estuda. Gente. Estuda. Estuda, coitado desse cara, deixa ele louco. Foi o que falou, pô, do acidente, se você não for, não sai. Não sai porque você está com todos os meus slides dentro do teu computador. Mas nós vamos fazer mais um encontro, que é a descendência de um povo do qual nós fazemos parte. Vamos estudar a origem desse povo e como é que isso aconteceu. E daí começa a história de José, que nós conhecemos, e vai terminar com a história de José Eugênesis. É isso? Tudo certo? Vai terminar não, né? Hã? Gênesis, agora é Gênesis. Esse é o Gênesis. Não. Ela pensa que nós... Vai falar de terminar aí, ó. Faz a oração para nós. Vem, melhor. Você sabe que eu costumo chamar o João de irmão, preto, meu irmão branco. Ontem eu tive o privilégio de estar aqui em Paranaguá, no Rocio, na missa das 6 da manhã. Tito, Jorge e João estavam lá. Eu trouxe as minhas queridas amigas irmãs vicentinas, são as meninas de 80 para cima, né? E quando a gente para, né, uma horinha, a gente para uma horinha para estar numa celebração, na celebração da Eucaristia, quando a gente se predispõe a estar aqui para ouvir alguém que estudou, falar curiosidades que a gente não é que você nem saiba, é que você não se atenta à percepção de algumas coisas, não é? Como é bom saber que as traduções têm algumas coisas divergentes, diferentes, que a raiz de uma palavra tem um contexto grandioso para tantas coisas. E na Bíblia a gente vai ver muito isso, né? Aquela forma lá de trás mesmo, né? Original. E é nisso que a gente aprende tantas coisas maravilhosas sobre o Antigo Testamento e, consequentemente, sobre o Novo Testamento. Porque elas se entrelaçam. A gente vai ver muito isso, né, Caco? A gente aprende que não dá para ter o novo sem ter o antigo.
Tá? Não dá para ser eu sem ter meu pai e meus avós. Não dá para ter Caco, Zoca, Ana Maria, Jorge, Sivec, sem um antepassado. Nós somos o resultado de uma história, de uma vivência. Nós somos resultados de costumes, hábitos. Eu sou católica porque minha mãe era católica, meus avós eram católicos, né? E a gente vai se reciclando e se melhorando. E estudar a palavra é exatamente isso. A gente vai se melhorando como ser humano, a gente vai se melhorando como conhecedor de um Deus que é maravilhoso e misericordioso. Como é bom saber que a gente faz parte de uma família tão grandiosa que eu posso chamar vocês de irmãos, muito mais que amigos, né? Eu tenho uma história com cada um de vocês aqui. Histórias lindas, alguns que eu conheço há pouco tempo, alguns há mais tempo, alguns que vi no final de semana, mas me apaixonei, porque faz parte da minha história. Então, que esses momentos que a gente tenha a oportunidade de estar juntos, que a gente possa estar realmente para aprender e para se alegrar. E, como a gente falou agora do Magnificar, Maria foi essa serva de Deus que simplesmente aceitou. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade. Eu sei que para nós muitas vezes é difícil. Olha, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Opa, mas não faz isso, não faz aquilo, lá eu não vou, aquilo eu não gosto, viu? Ah, com fulano, não me coloca junto com fulano. A gente, para Deus, está cheio de restrições. Mas a gente quer tudo de Deus. Senhor, me ajude, eu quero saúde, eu quero trocar de carro, fulano. Né? Então, que a gente possa realmente ter esse exemplo de Maria, que se jogou à vontade do Senhor. É difícil? Claro que é. Mas não é impossível. Devagarinho, um passinho de cada vez, um capítulo, né? Cada vez. E a gente vai enchendo o nosso coração de coisa boa, para espalhar sementes boas também. Então, vamos terminar o nosso encontro agradecendo a presença de cada um de vocês. Caco, que veio de Curitiba, pegou um trânsito medonho. João, né, que estudaram tanto essas últimas semanas. Aquelas pessoas que a gente carrega no coração, né? Nós perdemos um amigo essa semana, né, o Cazu. Que Deus o tenha em bom lugar. Ele foi uma pessoa muito especial para quem o conheceu. Um telecista que sempre estava pronto a ajudar, de forma muito peculiar, muito singela, muito na dele, mas a gente vai levar no coração também, como a gente leva tantos outros. Então, nesse momento, eu queria rezar uma Ave Maria, para que o nosso final de semana seja realmente abençoado, né, por Nossa Senhora, que ela sempre passe à frente e sempre nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de terminar, eu vou Fala bem. Sônia! Obrigado, hein? Maria, você sempre. Tá bom, é que